A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, amém? Falando que missionária Elaine, no momento da palavra, onde Deus prepara uma palavra abençoada, ó, para nós nesse grande dia que diz aqui em Jeremias 29, capítulo 29, e o versículo 11 em diante, que diz assim: eu que sei o pensamento que penso de vós, pensamento vosso, respeito, a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que deseja. Então me invocarei, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Louvado seja Deus. O Senhor está falando que Ele sabe o pensamento que Ele tem sobre mim e sobre você. É pensamento de paz e não de mal. Estamos vivendo tempos difíceis, mas o pensamento que eu tenho você é de paz. Mas Ele fala ao nosso coração, então invocarei a mim, orará e passará a orar a mim, eu vou te ouvir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, que nem eu venho falando muitos, até para as pessoas que me procuram para pedir oração, para pedir conselho, mas nós temos que orar ao Senhor e sempre olhar para o alto. Sempre olhar para o alto, não olhe o terrestre, olhe o sobrenatural, no nome de Jesus. E nós aprendemos muito com o homem das Sagradas Escrituras, o nosso irmão Daniel. Daniel, ele foi um homem que orava ao Senhor sempre, 3 vezes ao dia, até mais, eu creio. E ele é um exemplo de oração, o nosso irmão Daniel. E nas Sagradas Escrituras fala que no momento que Deus ele tocou na vida de Daniel, para que ele fosse o homem de oração, Daniel vivendo num reinado, junto com o rei Dário, ele não se comoveu, ele não ligou às pessoas, ele via que as pessoas ali, a maioria, não o desejava bem, queria o seu mal, queria a sua morte, queria destruir. E a palavra de Deus diz que Deus ele intercede, usa pessoas para interceder por nós. E o que eu acho interessante, que no momento que Daniel ele foi lançado na cova dos leões, todo mundo sabe essa mensagem, ele foi lançado na cova dos leões porque ele orava. Ele orava pela nação, ele orava até pelas pessoas que fizeram de tudo para ele ser lançado na cova dos leões. Mas teve porém. O Senhor, Deus colocou na vida de Daniel um homem chamado Dário, que era o rei Dário. Eles eram muito amigo mesmo. E o que eu vejo, né, nessa mensagem de 2 amizades de Deus, amizade de Deus. O nosso Senhor é nosso amigo. E naquele momento que o rei Dário, só porque ele separou Daniel para ser um dos príncipes, levantou um vendaval, um levante muito grande, muitas reuniões para destruir Daniel. Não eram pessoas simples, não, eram todos poderosos, pessoas da alta sociedade. E Daniel só orava. Enquanto tentaram encontrar acusações sobre a vida dele pessoal, e não encontraram, foi na religião, porque ele era um homem de oração, orava 3 vezes ao dia, em nome de Jesus, que nós temos que fazer isso. E ele foi lançado. Arrumaram um decreto, sem nada a ver. O próprio rei viu que esse decreto era só para perseguir Daniel, queria a morte dele, tentou reverter essa situação, mas não conseguiu, porque estava escrito, né, em nome de Jesus, que ia acontecer isso. E Daniel foi lançado na cova dos leões e a palavra de Deus diz que o rei, ele não, quando descansou, ele não dormiu, Deus tira sono de rei. O rei poderia não estar convivendo muito ali nas orações de Daniel, ali junto com ele, mas ele observava, ele via como Daniel se comportava diante da presença de Deus, e ele foi fazer a mesma coisa quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele foi lá para o quarto, não quis saber de nada, não quis comer nem nada, ele foi orar. A Bíblia diz que o rei Dário passou a noite toda orando ao Senhor, e quando foi de manhã, correu aos pés, ao encontro, que digo, de Daniel, na cova dos leões, e quando ele chega lá, ele começa a gritar: Daniel, servo do Deus vivo, por acaso o teu Deus te livrou da cova dos leões? Daniel brada lá de dentro: ó reis, ele vive para sempre, o nosso Senhor Deus, ele encontrou em mim inocência, porque eu fui inocente, não fiz nada contra eles, para eles me lançarem aqui, ele quis dizer. Mas o Senhor me guardou, eu dormi a noite toda. Acho que foi a noite mais bela e sossegada que Daniel dormiu, foi ali na cova dos leões. E o que Deus ele fala conosco? Que o Senhor Deus ele tira sono de rei, ele tira sono de pessoas para te abençoar. Mas ele diz: o pensamento que eu tenho sobre você é de paz, não de mal. Mas tenho porém. E você tem que invocar, você tem que passar a orar a ele.
E ele vai te ouvir. Mas não é da boca para fora não, viu? É de todo o vosso coração. É de todo o coração. Então a sua oração está sendo ouvida, as suas súplicas estão sendo ouvidas. Aqueles que dizem que você não vai conseguir, aqueles que se levantaram da mesma forma que se levantaram com Daniel quando lançaram ele na cova dos leões. Ai, ai. Eles vão ver a glória de Deus. Porque ele é Pai. Não adianta se levantar contra um homem ou mulher de Deus que ora, que busca. Por mais que ela esteja fraca, por mais que ele esteja fraco, mas ele tem a presença. Ele carrega Jesus, ela carrega Jesus. Então o Senhor, Ele é contigo. Essa situação toda vai ser resolvida. E todos vão contemplar a glória de Deus na sua vida. E a palavra do Senhor diz, me buscar de todo o vosso coração. Esse é o momento da palavra, no nome de Jesus. Senhor, abençoa essa pessoa, a sua casa, a sua família, o seu lar e os seus, trazendo vida, trazendo saúde, trazendo alegria, trazendo paz, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Como o Senhor fala, refúgio e fortaleza. Mais uma vez eu falo, o momento da palavra.